Bom dia, UX! Agora eu apertei certo. Finalmente! Mas eu ainda não mexi nesse seu grito. Tem que Ainda mexer. não atualizou ela. Não atualizei. Eu não tô tendo tempo para respirar para fazer isso. E bom dia você que está nos assistindo. Mais um episódio longínquo, longevo de Bom Dia UX aqui com você. Com a Buriti, como é que periodicidade toda torta. A periodicidade tá insana, né? A gente já falou que a gente vai romper com a nossa frequência exata. A gente falou disso, né? O importante é que tenha conteúdo. Né? O importante é que sai. Exato. Exato. Quem quer. Quem não quer, não quer. O Zé Buriti, algum recado aí do teu lado? Eu tenho umas coisas aqui para falar. Eventos. Não, eu sei que a gente tem da UXConf aí para falar e tal, mas... Não, a gente tem vários para falar, mas pode falar, diga. O que você quer falar do UXConf? Nada, eu não tenho nada. Você é o nosso... Eu não. Comunicador oficial aqui, o controlador do tempo, tudo. Eu sou o controlador do tempo, eu sou a pessoa que apresenta o clima. Como é que está o clima? Vai chover ou não? Exato. Não, ó, então a gente pode ir de trás para frente. Ó. Abriu Call for Papers para o UXConf BR, para mandar sua palestra. E as inscrições também já abriram também. Também já dá para você se inscrever, garantir seu ingresso com e enviar preço. Pelo melhor preço. E enviar a palestra. Depois o preço vai aumentando. Você palestrou no passado, né? Ano passado eu palestrei, é verdade. Segunda vez. É a segunda vez. Olha aí que legal. Então já tá dobradinha. E a experiência foi legal, né? E o Pedro e o pessoal lá reforça isso, né? Que o Call for Papers não tem um critério do você tem que ser muito tempo de carreira, pouco tempo de carreira. Não, é aberto a todo mundo que tem algo para falar e contar e que você pode mandar mais de uma palestra, inclusive, mais de uma proposta de tema também. Por quê? Porque a avaliação vai ser feita, você tem chances de uma delas serem escolhidas, obviamente, e a avaliação é sem saber quem você é, né? A galera que está avaliando avalia apenas a proposta de conteúdo propriamente dito. Assim. Então você tem uma chance de ser chamado, não importa se você tem 2 anos de carreira, 5 anos, 10 anos, 20 ou 30 anos de carreira. Exato. Vale a pena entrar no site do UXConf BR, dar uma olhada nas regras. Eles têm algumas regras, óbvio, eles têm algumas dicas e também aderência ao tema. Né? É isso, eles definiram um tema também. Tem um tema, e eles têm uma palestra, eles têm um artigo explicando, dando sugestões do Pedro. Exato. Então, assim, vai lá. Ó, e os dias do UXConf, só para você saber, mudou, tá? Agora é 25 e 26 de setembro. Ok, então, um mês antes quase. Finalzinho de setembro vai acontecer UXConf. Aí, vindo para mais para cá, a gente tem o CDX, o Caipira Design Experience, que vai rolar em Piracicaba. Pois o... Caipira. O David Art, Chief of Design, junto com uma galera, tá organizando esse evento, que acontece dia 30/5. 30 de maio, certo? Ok. Em Piracicaba. E agora, esse mês, Floripa Design Days. Agora, 27 Days, porque são 2 dias agora, não é mais Day. Vai ser 27 e 28 desse mês, de março. Então, agenda cheia. E aí no meio tem o DEX. Tem o DEX em agosto, né? Tem o Design Day em novembro, que ainda não tem data o Design Day, mas tem esses eventos aí para você poder se conectar e que, em sua maioria, estaremos presentes. Você teve no Design D&D ano passado, né? Eu estive em Salvador, sim. Boa, porque foi a primeira edição, a gente anunciou aqui e tudo mais. Exato, trouxemos a Luana, então foi bem legal, É legal ver outros eventos surgindo, né? Porque a gente tinha algumas coisas mais consolidadas, mas eram poucos, né? E aquele ponto do ser meio focado no Sudeste, e o UXConf era uma saída desse ciclo e tudo mais, a gente está vendo outras coisinhas ali acontecendo, né? Eu
Eu já falei isso, estou esperando alguma coisa de Manaus aparecer. Goiás, Manaus, Brasília. É Pois é, verdade, hein? sempre. Brasília tem anualmente o da universidade, né? Que é bem legal, assim, mas é mais acadêmico e tudo mais, mas é bem legal. E tem da universidade, tem do Banco do Brasil, né? Mas são eventos mais. É verdade. Mas o BB é mais fechado, né? Entre eles, ou não? O BB é mais para o Banco do Brasil mesmo, né? É Exato. isso. A Wiki. Mas é bem legal. Eu fui ano passado, eu falei, caramba, mega evento. Boa, legal. Bom. Mas precisava de eventos de comunidades, né? Que acontecesse em Brasília. E tem um movimento legal de Bom, UX um em Brasília. centro-oestezinho ali, um Mato Grossozinho. Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, ali nas Ia ser capitais, legal. né? É verdade. E Manaus, eu acho que faltava. Belém, porra, já pensou? Pará, Ia ser Acre. maneiro. Tá aí. Muito bom. Então é isso de recados que a gente tinha que dar, os dois eventos. Fique atento e atenta. E vamos chamar o nosso convidado, Daniel, não é? Vamos. Então deixa eu Vamos falar preparar. desse tema que a gente começou a falar. É que você está trabalhando com isso, né? Por isso que a gente está falando sobre isso. É simplesmente isso. Porque Nada é isso, mais né? do que isso. É só para eu falar. Exato. É só aquele. É onde eu me sinto confortável. Vamos lá. Então, gente, com vocês, deixa eu preparar as palmas. Palmas. Daniel! Oh. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do seu fuso horário. É verdade. Qual que é o fuso de vocês aí agora? Eu tô Brasília. Eu tô o fuso de Brasília. Então, você tá o quê? 1 hora? Não, a gente tá no mesmo. A sua hora, o fuso de Brasília, porra. Estamos... Porra, Lemes. Mas vai que tem, tipo, 1 hora de diferença. A gente tem o Brasília é o fuso oficial, caceta. Não, é aquela. Mas vai que, né? Vai que. A não ser que você estivesse em Manaus. Eu acho que Manaus tem 1 hora, não tem? E temos nossa audiência também, né? É verdade. Eu tô às 11 aqui da manhã. Você tá às 11 da manhã? Olha aí. Não, então eu e o Daniel acordamos fuso de cedo. Londres, Lisboa. Tá. Daniel, você acorda sempre cedo assim? Você acostuma acordar cedo? 6 horas, 6h30. Vou fazer aquele exercício matinal para a bomba cardíaca não parar, né? E aí, 7 horas, 7h30, já na atividade. Nossa, que inveja, cara. Eu tô fazendo download ainda da alma se eu acordar esse horário. Eu tô também, mas é aquela coisa, né? É o tempinho, às vezes é aquele tempinho que rola, que dá para fazer, aí eu me obrigo a acordar um pouco mais cedo. Te entendo. Muito bom. E a gente, se deixar, a gente já começa a conversar aqui, né? Então, mas antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você para a galera que não te conhece e precisa te conhecer. Vai lá. Vamos lá. Eu me chamo Daniel Leite Costa e atualmente eu sou professor e coordenador dos cursos de jogos digitais e de design gráfico digital da Unifacisa. A Unifacisa é uma das maiores instituições privadas de ensino no Norte e Nordeste, consolidada há mais de 20 anos aí, trabalhando no ensino superior. O curso de jogos da gente tem mais de 15 anos. Se não me falha a memória, faz 15 anos, final deste ano ou ano que vem, né, virou uma pequena debutante. Curso de design gráfico digital, eu mesmo fundei, montei a estrutura do curso tudo nova com esse viés, né, do design com foco em UI, UX, produtos digitais, né, essa coisa um pouco mais atualizada, né? E também nesse meio termo, também trabalho na área, né? Trabalho com jogos digitais há mais ou menos 10, 15 anos e sou atualmente Creative Design Manager na Cocu, né? A Cocu também é um dos maiores estúdios de desenvolvimento de jogos do Brasil, cerca de 200 e poucos funcionários. Hoje eu estou gerindo um time de 24 designers, né, entre game designers e UX designers, e já fiz de tudo que vocês imaginarem nesse campo do design. Já dei aula, continuo dando aula, como pontuei, já trabalhei com produto, né, eu acho que vai ser um papo aí bacana discutir essa coisa do design de produto e design de jogos. Já trabalhei com design gráfico, já trabalhei com design de produto
produto mesmo, né, de produto físico, tangível, né, não apenas produtos digitais. Já abri e fechei estúdio de jogos, já sou mentor. Meu histórico acadêmico tem uma graduação, é o trio do graduação, mestrado e doutorado, todos em design, né? Minha graduação na UFCG, um dos cursos de design de produto também mais tradicionais do Brasil, acho que é o terceiro ou quarto fundado no Brasil, historicamente fundado no Brasil. Campina Grande, né? CG? Campina Grande, isso, Campina Grande. A gente gosta de dizer aqui que um dos centros do universo é Campina Grande. Fiz meu mestrado aqui também na UFCG, com foco em usabilidade e jogos digitais. Eu fiz uma avaliação de usabilidade, uma proposta de ferramental de análise de usabilidade usando Hearthstone, né, na época que Hearthstone não era nada, né, aí teve aquele pico de explosão e hoje em dia também está uma coisa um pouco mais underground. E fiz meu doutorado na UFPE com foco, eu saí não é que eu tenha saído do campo da usabilidade, né, mas eu tirei o foco da usabilidade para ir de fato para o design. E aí eu propus uma metodologia de design de interface para jogos, baseada em Canvas, né? É uma metodologia já um pouco mais adaptada para esse contexto mais moderno que a gente atua, né? De metodologias ágeis, de contexto mais iterativo, né? De você estar com aquele o design nunca morre, né? Daquele design constante de que você está sempre olhando para ele, com foco em jogos, né? A literatura na área é escassa, assim, literalmente, né? A depender de como você olha, é escasso, porque você vai achar muita coisa antiga. Né? Você vai achar e não é só escassa no Brasil, que seja muito claro, assim. Não é só apenas em todas as línguas. E você vai pesquisar, você vai achar ali documentado em livro 3, talvez, se você forçar um pouco a amizade, 4 grandes autores, e aí ainda tem uma produção em termos de paper, mas nada muito bem documentado. E aí eu resolvi ser um pouquinho ousado. Meu orientador disse, você tá sendo bastante ousado, hein, garoto? A vida é assim. A vida é dos ousados, é arriscar, faz parte da nossa vida. E funcionou. A metodologia ela tem sido usada, eu tenho aplicado ela internamente nos meus times, também sou mentor lá no Mentorias Brasil, né? Todos os meus mentorados eu oriento a estudar a metodologia, não apenas a adotar, porque às vezes essa coisa do adotar fica parecendo que eu estou, porque minha é boa. Eu digo, não, estuda aí, tem esses outros autores aí, coloca aí no teu leque, dá uma avaliada, se você achar que funciona, testa, mas a grosso modo as pessoas têm testado e têm usado bastante. E atualmente eu estou muito nessa parte de gestão de design, né, atuando aí com alguns projetos que os NDAs da vida não me permitem falar, mas até onde a gente conseguir falar, a gente fala. E eu acredito que eu dei uma introduçãozinha bacana. E aí a gente vai falando um pouco mais dos cases e dos causos durante o nosso papo. Boa, mas você não pode falar dos projetos atuais que estão em andamento com o NDA, mas pode falar dos projetos anteriores, passados. Alguns posso, porque o que acontece? Tem NDAs que cobrem 5 anos. Caramba, é o tipo de situação que é aquela coisa, né? Quer fazer o projeto? Queremos. Coisa assim. Sim. Mas vamos lá, tem muita coisa para falar. Que massa. E o Cocu, ele é um estúdio brasileiro? Isso, a Cocu, ela é um estúdio brasileiro, recifense, né? Ela hoje está num braço internacional da Alvi, mas a Alvi ela é também de origem brasileira, é um consórcio de vários sócios, né? O proprietário da Cocu, o Thiago, alguns investidores internacionais, e abaixo desse braço tem a Cocu e alguns outros estúdios, né? Mas a Cocu, atualmente, ela trabalha com full dev, né, que é o desenvolvimento completo do jogo, né, assim, desde do zero não existe nada
até um entregável, e também como parceiro de vários estúdios aí, o mundo afora. É um rolê de produção, né, do game, né, em si, né? Ou seja, algumas grandes empresas têm uma IP ou uma ideia e vocês estão aí como parceiros para construir esse novo jogo, essa nova empreitada. E aí por isso que você acaba tendo a assinatura de grandes estúdios junto por causa disso, né? Justamente. E quando a gente fala de grandes estúdios, você está falando de jogos AAA, né? Coisas desse nível, né? Justamente. A Coco basicamente já trabalhou com Sony, Microsoft, Electronic Arts, com Ubisoft, né, Assassin's Creed, Call of Duty, Horizon Zero Dawn, que é um dos jogos que a galera conhece muito a Coco pela atuação no Horizon, né? Que parte dos assets de modelagem 3D foram feitos pelo time da Coco, né? E mais grandes marcas, grandes produtos e grandes cases. Muito legal. E eu fiquei muito curioso, Daniel, para saber como é que você chegou nesse universo de games. Eu acho que isso é importante, Daniel. Deixa eu complementar a pergunta, que aí você... Vai lá, eu acho que um primeiro ponto é interessante ouvir que existe uma empresa brasileira. A gente sabe que tem uma indústria de game aqui no Brasil, né? A gente sabe que não é zerado e tudo mais, mas para mim, eu olho para a indústria de game quase do mesmo jeito que eu olho para cinema e quadrinhos, sabe? Todo mundo sabe que tem alguém produzindo, todo mundo sabe que dá dinheiro, mas ninguém acredita que dá para trabalhar lá e viver daquilo, no Brasil, especificamente falando, né? Geralmente, quando alguém fala, vou trabalhar com cinema, ou com quadrinho, ou com game, eu penso assim, caramba, mas como é que você consegue... Porque o natural é você buscar aquelas coisas mais corporativas, né? Uma agência de publicidade, trabalhar com produto digital e tudo mais. Então, é muito interessante ouvir isso. E uma coisa que, desde que eu comecei a trabalhar, eu percebo, a maioria das pessoas que busca trabalhar com games, ela é gamer também. Ela é apaixonada por aquilo ali. E isso traz vários aspectos aqui, problemáticos e positivos. Ou negativos. Exato. E aí, eu acho que, complementando o do Lemos, como é que você foi parar aí, você é gamer também? Por isso que te levou para lá? Então, vai lá e mete a resposta aí. Boa. Vamos lá. Meu começo, ele foi muito, assim, como vocês já previam, eu sou um jogador veterano, né? Tatuagem de jogo. É porque aqui, antigamente, tinha uma coleção homérica. Dessa coleção só sobrou aqui esse Odyssey, o Nintendo 64 que está aqui, a caixa do Nintendo Switch que está ali, mas minha coleção foi para a sala. Eu tenho um bocado de velharia, console antigo. Sou daqueles colecionador de caixinha, adoro comprar jogo físico ainda, não sei o que, blá blá blá. Mas sim, eu gosto de dizer que eu vivo videogame. Eu vivo, ensino, produzir, jogar, etc, blá blá blá. Em algum momento apareceu o viés do ensino no meu caminho, do ensino em jogos no meu caminho. Eu comecei, né, ali uma coisa mais, eu dava disciplinas de história dos jogos, de ensino de ferramenta técnica de design gráfico, de Photoshop, Illustrator, InDesign. E nesse período, eu, com um ano mais ou menos de ensino, resolvi abrir meu primeiro estúdio junto com alguns amigos. E aquela coisa do... Somos os Power Rangers, né? E vai dar tudo certo. A força vai dar certo. A gente, né? Só o fato de a gente saber fazer vai dar certo. E não deu certo. Como diria que 99% das iniciativas que começam assim. A gente chegou a levar um jogo para o Big Festival, acho que em 2014. A gente ganhou a Demon Knight lá do Big Festival, né? O Full Metal Wars, que foi um projeto que levou quase 2 anos da minha sanidade mental, mas que foi um aprendizado gigantesco, né? E aí esse começo, né? Eu já trabalhava com produto digital, já trabalhava com design gráfico, e essa parte do ensino e essa minha primeira experiência com solo, né? Assim, solo não, porque eu tinha outros parceiros, tinha outros sócios, mas num estúdio próprio, ela me arrastou de vez para o ambiente de jogos. E aí, nesse processo eu fui fazendo mestrado, fui fazendo doutorado, fui prestando consultoria na área de interface para jogos. E aí, em algum momento, eu apliquei, né, para
para Cocu, né? Eu comecei lá, inclusive, como game designer, né? Como GD de fato. Isso, só te cortando 5 segundinhos, desculpa, mas isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Porque a impressão que eu tenho, quando você olha para o mercado de game, e quando você olha assim, eu sou um designer, eu gosto de game, quero trabalhar lá. Até pela falta de material, né, propriamente dito, você encontra muita coisa focada em game design, né? Game design de uma forma muito abrangente, inclusive, né? Como se fosse o grande mago do construção de games, né? Assim, até quando você lê os grandes autores, assim, um pouco que eu já tenho lido aqui, ele fala do ecossistema como um todo e não é tão claro o papel de cada um. E eu acho que isso, provavelmente, o mercado vai evoluindo e quebrando, né, em partes. Só que quando você olha para UI e UX, ainda me parece totalmente terra a explorar, né? Assim, do ponto de vista de dizer como é que se faz. Eu vejo muita gente UI e UX replicando relacionado a games. A jogos, A isso. jogos, exato. O que você vê é muita gente... Por exemplo, a Célia Docente, né? Eu acho que fala o nome dela. Holland. Ela traz algumas coisas de usabilidade, mas ela tenta trazer umas coisas novas, mas você vê que tem muita base no produto digital também. Você começa a conversar com as pessoas trabalhando. Como é que foi? Você começou com esse grupo, né? Essa empresa que você montou. Você montou assim, vamos fazer game. Eu sou o UI designer, ou caralho, não, todo mundo faz tudo aqui, a gente faz o game, e aí você foi descobrindo como é que é, e até agora, né? Como é que você vê essa evolução? Porque eu acho que isso é interessante para as pessoas que querem virar designers dentro desse universo, para entender que, apesar de similaridades, tem coisas muito diferentes também para produto, né? Eu diria que totalmente diferentes. Eu gosto de usar só respondendo um pouco de trás para frente. Eu gosto de usar uma analogia muito. Eu acho que é assim, ela traz para as pessoas o que é a diferença de você trabalhar com um produto e com um jogo, né? Quando você vai fazer um Pix, você vai lá no aplicativo do banco XPTO, que eu não vou fazer propaganda de banco de graça aqui para ninguém. Você vai lá no aplicativo do banco, você scrolla a tela, você quer fazer isso o mais rápido possível. Usabilidade máxima, Nielsen, botãozão grande, alto contraste, blá, 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 blá. Eficiência ao máximo. Eficácia, satisfação do usuário, né? Se você pudesse, você não olhava para o celular. Exato. Você não olhava para o artefato. Você Pix para o Rodrigo de X reais tal, e fazia. A premissa, a origem, a base dessa tarefa ou desse uso é A. Quando a gente olha para o jogo, a base é Z. Porque o usuário, ele vai para o jogo, ele não quer fazer mais rápido. Ele quer entrar ali, desligar a cabeça dele e entrar naquele mundo. Seja ele um mundo de pedras caindo, de aliens voando e você atirando, do mundo de fantasia onde você é um dragão. Ele não quer isso. Pelo contrário, ele quer que aquela experiência seja lúdica e engajante. Envolvente. Ele quer, às vezes, ele quer ficar mais tempo do que ele tem. Que é o caso, eu acredito que é o que vocês e eu vivo. Eu tô jogando Resident Evil 9 agora, o Hacking. Aí eu olho assim, deu 1h da manhã, eu preciso dormir. Eu queria falar só mais 10 minutos aqui, deixa eu derrubar mais uns 3 zumbis aqui. E essa premissa, eu não vou entrar nem nós, a gente entra, mas assim, não vou nem detalhar agora essa parte técnica de UX, de UI, mas só essa premissa técnica de design, essa premissa básica de design. Você tem 2 caminhos totalmente diferentes, de decisão. Eu estava falando com o Rodrigo quando comecei a trabalhar, Daniel, nisso, tem 1 ano já, que o meu baque principal foi essa quebra, né? Porque trabalhando 20 e poucos anos com produto, você tem na sua cabeça aquela memória muscular muito efetiva sobre eficiência, agilidade, segurança e por aí vai no produto que você está construindo. Trabalhei na Embraer, então você olhava para isso, segurança, eficiência, blá, blá, blá. Quando eu entrei agora no jogo que eu estou trabalhando, o grande ponto é a fricção, ela faz parte e ela é necessária, porque
Primeiro ponto, o jogador ele quer dificuldade. Porque a história promove uma dificuldade que ele quer ter o prazer de superar essa dificuldade. Não, óbvio, apesar, tem diferentes players, né? Mas isso que eu ia falar, mas continue. Mas o que eu sinto aqui é a necessidade de você prestar mais atenção na história do usuário, né? No que ele quer com aquilo, é muito mais forte, porque existe uma paixão muito agressiva sobre aquilo que ele quer fazer, como ele quer fazer e tal. Então, isso é muito interessante, porque você precisa ter uma clareza de que você está projetando de fato para alguém. Às vezes, no produto, a gente perde isso. No produto, a gente olha muito a objetividade da tarefa do produto. Aqui tem alguém envolvido, né? E a paixão daquilo é até perturbador, às vezes. Porque, na real, você está produzindo o Pix do banco aí que você falou, cara, foda-se, ninguém gosta. Assim, não, e outro, né, Buriti? Ninguém gosta de banco, ninguém gosta de usar Pix. Mas o game o cara gosta, né, mano? Ele buscou fazer aquilo. Não, e é interessante o que você está falando, Buriti, porque eu fico pensando, né, quando a gente fala de um Pix, das empresas que a gente passou e eu trabalho, é muito assim, foco em conversão. Só que é uma conversão de negócio, né? O jogo não é isso, o jogo é uma geração de dopamina contínua para te manter preso, igual você falou, né, Daniel? Cara, só mais 10 minutinhos, né? É o engajamento, né? De engajamento, né? Você trabalha com outros sentidos nesse estado, né? Você subverte boa prática, e é uma das coisas que eu gosto muito de aconselhar e mentorar as pessoas que vêm de design de produto para jogos, é já de quebrar essa subversão, de já trazer essa subversão para o seu processo do começo. Porque senão... E aí é muito natural, é muito normal quando eu estou avaliando portfólio, seja de pessoas júnior, de quem está tentando fazer essa transição, de você olhar que o primeiro case do cara, o primeiro jogo que ele fez, você olhar que tem cara de produto. Você olha, ele pegou o botãozinho dele tem cara de produto, a UX está com muito cara de produto, você vê que eu gosto de dizer que é uma coisa meio insossa, falta temperinho do jogo, né? E aí eu gosto muito de citar um exemplo. Digo, ó, existe uma desenvolvedora, a Atlus, que desenvolveu 2 jogos que são sensacionais em termos de UI e de UX, que são Persona 5 e o Metaphor Refantasio, né? Eu gosto de usar muito mais o Metaphor Refantasio, porque ele realmente ele quebra esse contexto. Metaphor Refantasio, praticamente todas as telas do jogo, todas, elas são diferentes. Elas não têm praticamente nenhum tipo de design system. Muito, assim, existe um design, eu diria que existe uma identidade visual. Consistência. Existe uma consistência ali. Existe uma consistência, mas não é um design system como a gente vê em produto. Você vê assim, botão em locais diferentes, tamanho de elementos diferentes, layout nem se fala, arranjo nem se fala. Aí eu gosto muito de trazer o Metaphor para quem vai fazer, às vezes quer quebrar um pouco esse gelo entre o design de produto e design de jogo. Não que jogo não seja um produto, mas é um produto diferente. Mas a pessoa olha ali para o Metaphor Refantasio e vai ver ali o que é o rolê. A partir do momento que a pessoa entende um pouco, ou assimila um pouco, é isso aqui onde a interface de jogos, onde a experiência de jogos tem que chegar. Aí eu consigo respirar um pouco mais. Você começou a entender melhor o que você tem que fazer, né? E aí, voltando um pouco para a pergunta do Rafael, né? Uma das perguntas que o Rafael trouxe ali para a gente, de como foi essa coisa do mercado, de como, né, dessa coisa dos locais, né? Dos cargos, do UX, né? Aqui no Brasil, a gente vive um momento, né? De fato, a gente tem um mercado em processo de maturação. A gente já tem grandes estúdios no Brasil. Hoje a gente tem, além da Coco, outros grandes estúdios no Brasil, estúdios com 300 pessoas trabalhando, né? Estúdios gigantescos. Mas ainda existe esse processo de maturação, não apenas dos estúdios, mas também dos profissionais, né? Por exemplo, hoje você achar um senior UI UX designer em jogos
é achar mosca branca do olho azul. É muito raro. No Brasil. Lá fora você acha com mais facilidade. O que é que você acha? Você vai achar senior UX designers de produto que querem migrar. Aí, às vezes, a gente tem um dissabor ali, uma questão, porque o cara vem lá com experiência no banco X, na fintech XYZ, tal, e quando vem para, talvez, às vezes, com entrevista técnica comigo ou com um lead no meu time, vem com um olhar de fazer aplicativo de banco. Aí, infelizmente, a gente não consegue, já simplesmente não, a gente vai considerar como sênior. Porque é aquela coisa em determinado nível de senioridade, a gente quer que o cara se sente e resolva. E não vai fazer um processo de mentoria, de trabalho, etc. Evidentemente que existem casos e casos. A gente tem casos de seniors que já entraram de produto para jogos e conseguiram resolver. Já tem casos que 6 meses de casa e o cara não resolve. Né? Eu acho que essa coisa do amadurecimento da UX Design no Brasil para jogos, ela está caminhando. Eu queria ter tempo para montar uma formação para isso. Né? Vários amigos meus me estimulam a fazer isso. É uma coisa que está no meu radar aqui dentro, assim, está aqui mapeado. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei como é, mas esse rolê de coordenar time, dar aula, coordenar curso, viver nesse mundão de meu Deus, que tá uma loucura. Né? Jogar. Jogar. É importante jogar. Esse ponto que você trouxe, Daniel, é interessante, porque eu acho que eu posso falar um pouco dessa minha experiência de imigração, porque eu não busquei ir para game, mas não é só Brasil. É justamente por causa dessa carência que você falou que a galera aqui da empresa que eu estou em Portugal, que é uma empresa que é global, ela não é portuguesa, né? A Saber Interactive, ela procurou alguém sênior de UX para poder suprir a carência de encontrar alguém que já entende. Porque o mercado em Portugal, Europa em geral, porque mesmo você falando assim de que outros países são mais evoluídos, a gente tem grandes empresas no mundo, mas eu acho que são muito locais, assim, é uma coisa muito específica, né? Você tem ali uma Finlândia, uma Suécia, uns Estados Unidos, que tem, mas o resto, cara, não tem gente mesmo. E eu acho que em grande parte por isso, não tem conteúdo, não tem curso, não tem treinamento, você procura para se aprimorar, você mesmo vai ter que fazer aquilo ali, você vai ter que se virar e tal. Aí eu dei uma sorte muito grande de, primeiro, entrar num jogo em que tem uma vertente quase de interface de produto digital lá dentro. Então eu consigo trazer essa minha experiência. Mas mesmo assim, eu tive minhas pancadas em entender do tipo, não é tão... Rafael, Briti, não é só fazer fácil aqui não, peraí, não posso sair enfiando. Aí você tem que dar uns 3 passos para trás e falar assim, entendi. Então aqui o cara tem que consumir essa informação, mas ele precisa ter o desafio de lembrar que ele consumiu a informação em outro lugar. Um exemplo muito simples, assim, porque ele tem que tomar decisões de planejamento, né, do que ele vai fazer. Mas eu acho que isso não é só Brasil, cara. Eu acho que, no geral, a parte de UX, é só você ver que eles ainda chamam de UX UI. O UXer e o UI, ele faz o front e mais uma cacetada de merda junto, tá ligado? Faz o brand, mano. A galera aqui tá fazendo loginho, pôster de dentro do jogo junto. Então, ainda é uma evolução que produto tava há 10 anos atrás. Porém, eu acho que tem esse ponto que você falou, Daniel, que eu queria corroborar contigo, que é a diferença do que eu acho que é design, que é o detalhe. Produto, com os anos, se homogeneizou demais. É a coisa que a gente tem reclamado muito, né? Tá faltando o olhar de design um pouco mais apurado, porque a gente olhou tanto para design system que tudo era muito igual. E aí a gente até glorifica quando um Airbnb da vida traz o íconezinho, né? O Lava Design deles. Olha que legal, que diferente, porque tá tudo igual. Em game não dá para fazer isso. O produto está se sentindo isso agora, né? A gente tem falado isso, Lemes, que está se pedindo que a galera volte a olhar para UI e visual de um jeito que não olhava antes. Mas o game ali, eu acho que esse é o ponto que o Daniel trouxe, não sei se... Acho que é isso, né? Game você tem que ser um diferencial. Não adianta você fazer botãozinho igual para tudo, porque outro jogo vai fazer também e vai ser tudo a mesma merda. Não dá. Tem uma personalidade dentro do jogo, entendeu?
É muito interessante isso. Interessante porque o gamer, né, o usuário, ele espera isso. Que é outra coisa também interessante para a gente trazer, né? Ele espera esse tipo de nível de personalização, característica e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria complementar, Buriti, também sobre talvez a gente não enxergar um movimento tão grande de pessoas que estudem e também material, é por uma questão de indústria, né? Se a gente olha o número de empresas comparadas a estudos de jogos, exato. E por isso que gera esse impacto, né, Daniel? De a gente não ter esse movimento, apesar de existir, mas ainda é discreto, né? É pequeno, né, se comparado, né? Eu diria que até incipiente, né? Eu diria que eu acho que, assim, e aí existe também todo um rolê também da maturação das próprias instituições fora os estúdios, né? Dos apoios do governo do estado, governos municipais, federais. A gente começou a ter editais específicos para jogos 3 ou 4 anos para cá. A gente começou a ter abertura para a Lei Rouanet em jogos há pouquíssimo tempo, né? E até um pouco de como até a coisa meio do imediatismo da coisa, né? Assim, um jogo, um produto, evidentemente, a depender da escala do produto, você talvez em um ano consiga ali soltar ele no mercado, etc, blá, blá, blá. Soltar um jogo grande, ou minimamente grande, 2, 3 anos, vá lá e forçando uma barra. E aí é um tempo que às vezes os estúdios não têm, e aí quando eu estou falando do tempo, estou falando também de dinheiro, né, que as pessoas, né, elas trabalham, tem que ser pagas. E aí, aqui no Brasil, a gente entra nesse ciclo muitas vezes de o estúdio tem uma equipe sensacional, tem bons projetos, mas não tem suporte. Não tem suporte, não tem, às vezes, também um pouco de maturidade para eu preciso me organizar um pouco mais ali na base, que foi um pouco o que aconteceu comigo, né, com a experiência da gente. A gente foi muito no vende a janta para pagar um almoço e ia nessa. Ia nessa, e chegou um ponto que a gente não precisava de uma janta, precisava de 6 jantas, e só tinha um almoço, e aí? E aí entra a parte de negócio propriamente dito também, né? Porque não é só fazer um jogo, ele tem que se pagar, ele tem que durar para gerar mais dinheiro para poder pagar o próximo que você vai desenvolver também, né? Tem uma série de outras coisas envolvidas ali, assim. Mas eu também vejo, Daniel, que eu não sei, assim, eu acho que quando você fala de design para jogos, ainda se entende muito como o game designer, fala-se pouco do UX e do UI. Acho que até quem é UX UI nem procura muito, porque não entende de fato como ele vai atuar lá e qual o papel dele, que não é simples, não é só sair de produto e ir para lá, você não vai conseguir suprir todas as necessidades, principalmente se você começar numa empresa que é um pouquinho menor a equipe, né? Não é tão especializada, né? E tudo mais. E eu acho que isso é muito complexo, porque eu também não vejo o mercado olhando. Tem algumas empresas que eu vejo que ela investe, né? Pelo que eu tenho estudado aqui. Mas eu ainda acho que se trata o UI só como UI. Né? O UX só como, peraí, dá uma olhada aqui, né? E quando na real, cara, o game design está fazendo o UX também. O UX designer também está fazendo o UX. Então, essa confusão, essa sobreposição de coisas, eu considero ela extremamente normal, porque sim, a literatura própria diz que existe o conceito de Game User Experience, né? GUX. Né? Uhum. E hoje eu tenho dito isso, eu advogo muito isso dentro do meu time, de que é impossível você separar o game design da experiência do usuário. Não existe isso. Não existe. É uma coisa que é muito sobreposta. Ela é muito entrelaçada. Ah, mas eu estou desenhando apenas a mecânica. Sim, mas como essa mecânica vai chegar no teu usuário? Não dá para separar. É como você dizer, vou fazer uma pizza e não vai ter a camada de queijo em cima. Precisa, é necessário. E aí eu tenho advogado muito de que, assim,
essa parte do UX, que seria, vamos estabelecer uma camada de 3, um processo de 3 camadas, né, que seria o GD, a UX e a UI, que não é exatamente uma camada, elas são misturadas, mas se fosse assim. Essa camada do meio, que é a mais difícil de entender, por assim dizer, que é a parte do UX, a gente tem feito um trabalho, um processo até educativo, de que não dá para se separar. Né? A gente tem feito os UX designers conversarem com os game designers, para eles começarem a entender que essa coisa do fluxo de uso, de como o usuário entende o teu produto, de como ele vai utilizar isso aqui, é totalmente dependente do game design. Né? E aí a gente também trazer o UI designer para esse rolê, ele já acompanhar isso do começo, né, dele entender que aquela tela, aqueles botões que ele vai desenhar, blá, 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 já existe baseado no design, em termos de mecânica, no design, em termos de experiência, que já foi conversado, já foi alinhado, já foi feito junto. Porque senão fica aquela coisa do Frankenstein. O game designer projeta uma coisa, aí, não, é só pegar aqui, tá aqui na tua mão, toma aqui, e aí o cara, o UX designer olha para aquilo ali com uma outra ótica, talvez não alinhada, talvez até inversa ao que o game designer faz, e aí a experiência já foi pro buraco. E fica burocrático, né, Daniel? É extremamente demorado o processo, né? Passa para faz a transferência de conhecimento e tudo mais, né? Eu acho que o mercado ele é mais procedural nesse aspecto, tá, Lens? Tá. Pelo que eu tenho visto, eu não sei, Daniel, o que você sente, mas eu acho que ainda existe uma coisa meio setorial ali. E esse ponto da separação é isso. Eu tenho discutido isso aqui no projeto aqui, né, no jogo. Assim, porque o engajamento, a gente precisa tratar isso. Recebemos alguns playtests e teve um problema de engajamento. O que a gente pode fazer na UI? Eu falei, mano, deixa eu explicar um negócio. A UI sozinha não cuida de engajamento, não, cara. Isso não existe. Se a mecânica não está construída para direcionar o player para aquilo que a gente quer que ele engaje, se a experiência não prende ele, né? Seja como você deseja. A UI, ela vai sustentar, ela vai reter, ela vai facilitar. Eu tenho dúvida, porque ouvindo vocês falando e outras pessoas que a gente entrevistou envolvidas na área, a indústria de games, ela me lembra muito a indústria de cinema, nessa questão de setores, de etapas. Fala. Não. Eu ia falar que o meu producer, ele veio de cinema, e uma das pessoas que a gente conversou aqui, que é o diretor de criação, ele era de cinema e séries também. É verdade, então, assim, é verdade. Por essa coisa do artefato de entretenimento. Né? Assim, da narrativa, né? Cinematics, tem toda essa coisa de... Porque o jogo, eu gosto de dizer que uma das magias dos jogos digitais é que ele vai beber em incontáveis coisas. Né? Assim, você pode ir ali estudar literatura britânica do século XVIII, você consegue trazer alguma coisa para jogos, como você pode ir lá estudar o novo ápice da IA, blá, 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 que você vai trazer alguma coisa para jogos. Né? Mas até a própria definição de jogo, a depender de onde você pesquisa, ele vai muito mais para o campo do entretenimento, tem uns que vão mais para o campo do produto, tem outros que vão mais para o campo do artefato digital, né? Até educacional, né? Tem gente que educacional, gamification, que só falar sobre gamification daria mais 1 hora de papo de, meu Deus, como a gamification tornou produtos digitais, né, engajantes, aí ó, as aspas nos engajantes aí, mas essa coisa dessa separação de áreas, que eu acho que o Rafael pontuou, o Rodrigo também questionou, eu acho que vai depender muito da maturidade do estúdio, da maturidade do time, né? Do tamanho, mas também um pouco da maturidade. Tem estúdio grande, estúdio com times de 60 pessoas, que parece uma repartição pública. E que é do A para o B, do B para o C, e se tiver quebrado no meio do caminho, ninguém está dando nem de conta. Opa, o que eu ouço de minha parte está feita, bem feita. Então, aí, nesse âmbito da gente, eu enxergo isso como um problema crítico gigantesco. Porque, novamente,
a experiência final, se ela não tiver alinhada com que foi começada a ser projetada ali no começo, novamente, a coisa do Frankenstein. Se uma casa não tiver a coluna bem feita, ela tá bonita, ela vai cair, mano. Ela vai cair. E aí muitas vezes o que acontece em projetos relativamente até grandes. Você vê que o processo está todo bonitinho, documentado, aquela coisa, todo bem formatado, os pitches, apresentações, mas você não vê não vou dizer nenhum processo, que o processo está lá, mas você não vê a linha de design sendo bem conduzida. Que às vezes é a falta de um diretor, às vezes a falta de um gestor, é simplesmente, não, as partes existem, e existindo as partes, elas vão se encaixar. Não, elas não vão se encaixar sozinhas, elas vão precisar, talvez, ali de alguém ou de alguéms que olhe para isso aí e veja essa coerência como um todo. Porque senão é aquela coisa temos várias partes, mas não temos um motor funcionando. Eu acho que essa coisa do cinema que você falou, Lemes, ela evoluiu, né? Porque se você olha os jogos antigos, até por limitações técnicas, e a gente está falando de 30 anos para trás, né, e tal, a narrativa, ela era mais subjetiva, né, meio implícita, né? Você pega um Mario Bros, ele não tinha uma história real ali, né? Tipo assim, a gente meio que criava na nossa cabeça o que aquela porra daquele bicho estava fazendo ali. Eu vou ser pior, você pega um River Raid. Mas aí é de tiro, você inventou na tua cabeça, mas assim, tinha um cara pulando em cima de cogumelo, mano. Assim, ninguém explicou pra gente. Salvou não precisa. É isso, entendeu? E aí tinha um cheiro de narrativa quando ele. A princesa não tá aqui, vai pra lá, e bababá. O próprio Zelda, que começa a elaborar um pouco mais a história. Eu sou da turma do Sonic, cara. Era a SEGA. Que também tem zero história, mano. Tem zero história, aquela merda, entendeu? Tipo assim, tem um trequinho ali do doutor, né? A ilha do Dr. Monroe ali. Mas é a ilha do Dr. Monroe, né? Porque ele tá fazendo robôs de animais, uma mescla e tal. Mas é isso, cara. Você não sabe mais nada. Eu lembro que eu aprendi a história do Sonic jogando Pense Bem, porque o Pense Bem tinha uns livrinhos do Sonic que inventou umas historinhas do Sonic, mas o jogo mesmo, você não tinha isso. Então eu acho que isso foi evoluindo, até porque nós, como seres humanos, fomos... O próprio filme, se você olhar cinema né, de ação há 40 anos atrás, mano, cagou pra história, né, cara? Ninguém tava muito preocupado por que Schwarzenegger explodia pessoas, assim, só explodia pessoas. Hoje a gente Apesar de que hoje, assim, é porque matou o cachorro do cara, né? Não, mas tem uma história, porra. Você constrói todo um background em cima do John Wick ali, porra. Ele tem um universo em volta dele. Não, mano, cara, comando, né, pra matar do Schwarzenegger é isso. Sequestraram a filha dele, ele carrega uma árvore na cabeça e mata as pessoas. Não importa. E o game foi evoluindo para isso. Então eu acho que aí é que você começa a trazer essa questão que o Daniel tá falando, muito importante, da conexão, porque não é só a jogabilidade. É a história que te motiva a continuar aquela jogabilidade. É a forma como a jogabilidade se apresenta, né? A estética daquilo. Porque também as pessoas passaram a se preocupar demais com o quanto aquilo é real, o quanto aquilo é perfeito ou não, dependendo do jogo. Tem muitas variáveis para um jogo dar certo. Essa é a real, assim. Não é só um bom UX, não é só um bom game design, é uma cacetada de merda, cara. E aí vem a coisa do jogo como produto, né? Que o jogo precisa ser um bom produto. Eu falo essa coisa de não usar produto na parte de UX, e é isso, certo? Não usem, pelo amor de Deus, mas a estrutura de produto, de como é pensado, de como é trabalhado no macro, como negócio, como execução, né, de que tem prazo, de que tem método, de que não é lá vai, não sei o que, blá, isso blá, é importantíssimo. Aí isso, às vezes, é meio chocante, principalmente porque, como vocês bem pontuaram, às vezes quem trabalha com jogos tem aquela síndrome do artista. Não, mas é porque é assim... Não, meu Deus, não toque. Minha expressão aqui. Minha expressão,
porque esse vermelho que eu utilizei é o sangue da borboleta do Afeganistão, blá, 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 que lembra a minha avó, tal. E às vezes precisa um pouco dessa ótica de, pera, esse sangue da borboleta da tua avó do Afeganistão, não sei o que, blá, 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 é o que o teu usuário tá querendo ali no fim da ponta? É o que o cara, é o que ele vai comprar ou vai jogar, porque dependendo do jogo você não compra. E aí é algo. Você até tem isso, né, Daniel? Tipo, deu o Kojima da vida com Death Strand da vida lá, que ninguém entende porra nenhuma. Que ele... Não, mas você pega o próprio Hollow Knight, né? Que ele tem um tom artístico, mas ele é inteligentíssimo no esquema de negócio dele, né? Então, assim, você vê que você tem um balanço bom entre produto, de alguma forma, Eu chutaria que Hollow Knight é um dos jogos mais lucrativos da história. Lucrativos quando você compara o esforço de desenvolvimento com o que ele gera. Ah, não, o GTA 6, não sei o quê. Tá, GTA 6 vai ser o jogo que vai mais gerar valor em termos de volume, por causa do tamanho. Tá. Mas gastou demais, né? Gastou então, demais. Não, mas, mano, é aquela coisa, né? Os caras, o Red Dead Redemption 2 é um exemplo disso. Os caras foram na vírgula lá do cavalo, né? Um case engraçado que todo mundo cita, né? Mas se você pegar proporcionalmente o tamanho da equipe, o tamanho do time de desenvolvimento acho que Sherry Bomb, o nome do estúdio, e com o que ele gera, é um produto, como produto, é sensacional. Sensacional. Já o GTA eu enxergo num viés, aqui tem um risco gigante, porque você está envolvendo ali bilhões. É por isso que demora 20 mil anos, né? Não faz do dia para a noite. Assim. Mas e dá para... Assim, o ponto... Eu acho que isso que você traz é muito rico e é importante, porque, assim, quando a gente fala... E eu falo isso para produto digital também, que não é sobre arte, as pessoas acham que você literalmente tem que ser um vendido que faz só o que mandam. Não é isso, né? Você pega o Clair Obscur lá, tipo assim, aquilo é pura arte, mano. O nome do jogo representa completamente como ele é feito. É pura arte aquela merda, mano. Mas você acha que, de fato, os caras não tiveram que tomar decisões ali e remover coisas que não podiam ser feitas por falta de gente, por falta de dinheiro, por falta de tempo, né? A brincadeirinha ali do AI que eles tiveram que usar em algum momento num cenário merda, aleatório atrás. Num posterzinho. Depois o cara retirou, porque foi só ali um placeholder rapidão e não sei o que lá. Mas tu acha que o diretor não ficou puto de usar uma AIzinha ali durante 5 segundos e tal? Então, assim, não é que não possa ser artístico, tem que ser. Mas existe um conceito de que no final alguém tem que gostar e comprar aquilo e continuar jogando, entendeu? Eu gosto muito de dizer... Por favor, eu gosto muito de dizer para meus alunos, mentorados, etc., assim, você quer fazer seu jogo arte? Faça. Mas tenha ciência que talvez ele não venda nada. Bom, talvez ele não seja um produto. E aí de você olhar... Você vai aprender muito. Eu acho que é um triângulo que você pode até achar o balancing, que talvez o Clair Obscur, e aí vírgula, que o Obscur não é indie, pelo amor de Deus. Eu acho que talvez é fazer esse balancing do arte, produto, e de você, eu quero ficar mais próximo do produto, mais próximo da arte, eu consigo fazer um produto muito eficiente como artefato artístico, talvez você consiga. Talvez não. Aí eu acho que o designer, a pessoa que vai criar e desenvolver um jogo, se ela tiver consciência disso, ela se frustra menos. Eu ia até comentar, né, que eu acho que a arte, ela aparece em alguns casos, mas ela é uma das camadas, né? Ela é uma das camadas. Ela é tipo a camada do bolo por fora, mas dentro você tem toda uma estrutura para poder funcionar o esquema. Obviamente ela é importante, porque dentro do contexto que a gente está falando, eu sempre brinco, Daniel, que assim, ninguém acorda de manhã e fala, quando eu trabalhava na Embraer, eu falei assim, ninguém quer fazer um controle de tráfego aéreo, sabe? De manhã o cara acordou e falou assim, porra, vamos trabalhar controlando aviões, ou caramba, eu vou fazer 16 anos, estou doido para abrir minha conta no banco e ter uma aplicação do Nubank, né? Tipo, tirando as pessoas um pouco, né, desequilibradas que poderiam pensar assim, na essência não existe isso. Mas jogo não. Como tem uma variável, cara, você imagina, o que o Daniel falou do GTA a expectativa, meu irmão,
Quando esse troço for lançado... Estão falando que o mercado vai parar. O mundo vai parar, cara. A indústria cinematográfica não está fazendo lançamento de filmes. O mundo vai parar. O cara não pode lançar isso durante a Copa do Mundo, senão ninguém vai assistir a Copa do Mundo, entendeu? Então, a Microsoft está fazendo um console. Mano, a fucking Microsoft anunciou ontem, não sei se vocês viram, né? O projeto, acho que é Helix o nome. Sim. Né? Anunciou ontem um console, com toda certeza eles queriam sair do mercado de consoles, porque isso não dá dinheiro, e viram, vai ter o GTA, vamos fazer um console pro GTA e depois sair dessa desgraça, bora. Vamos na onda. E falando até, eu tava... E não tem nada melhor que arte para mover isso, Rodrigo. Mover o espírito, mover a emoção, entendeu? E eu ia falar que você tem um elemento até que reforça a força do jogo. Tipo, para mim, muito forte a questão de arte é o Cuphead. Os caras desenharam os quadros e venderam esse conceito ainda de arte. Mas, pô, é um baita produto. Né? Então, tem esse equilíbrio que ainda sustenta de alguma forma, né? Isso que eu acho interessante. Mas é que a arte tem que ser comunicação, né, mano? Tem que ser conexão, né? O provocação. Provocação. Você tá falando do Red Dead aí, né? Tipo, mano, as pessoas se sentem de fato jogando, estando no faroeste, né? Ou seja, a arte possibilita isso, né? A narrativa possibilita isso. O gameplay perfeito possibilita isso, né? Então, é por isso que tem esse poder muito grande, de fato. E a gente consegue colocar a nossa imaginação em cima daquilo, né? Então, tem uma série... E eu acho que para fechar, Rodrigo, que a gente está fechando... Você sabia, eu já ia levar para isso. Só que não é você que vai fechar, é o Daniel. Daniel, a arte é importante, a narração, a emoção... Qual é o papel do UX e do UI nisso, na sua opinião, então? Para fechar, se alguém quer entrar nisso, o que ele precisa enxergar que ele tem que entregar? Ele tem que entregar, eu acho que junto, novamente, com o game designer e com o UI designer, né, assim, fazendo essa conexão completa, ele tem que entregar essa experiência como um todo. Eu acho que, assim, ele tem que entregar uma experiência que engaje, que questione, que seja lúdica, que seja... Eu gosto de usar... existe uma frase que é atribuída a Steve Jobs, né? A coisa do entregue um design que ninguém espera, né? Entregue algo que ninguém espera. Entregue um fluxo, um ícone, uma forma... Eu gosto muito também de citar o exemplo de Dead Space, né? A questão da interface diegética de Dead Space, né? Que a interface está dentro do próprio mundo de jogo e você não tem aquela camada de fato de interface, né? Aquilo ali é sensacional e é uma decisão de design, de UX, de game design, de UI, né? Eu acho que um dos grandes, se eu pudesse dar uma dica para quem quer fazer essa transição ou para quem está começando como UX designer em jogos, é de olhar um pouco fora da casinha, né? De olhar um pouco esses cases um pouquinho mais exóticos e de lembrar sempre dessa integração dessas três coisas. Game design, UX e UI não existem de forma isolada, não existem como peças completamente isoladas, elas existem como um todo. Se elas não conversarem, se elas não estiverem conectadas e alinhadas em um processo de design um pouco mais macro, a coisa não vai funcionar e não vai ser a experiência lúdica, encantadora que a gente vive enquanto consumidor de jogos, né? Enquanto artefato, aquela coisa... eita, que a gente quer sempre diz, né? Essa semana, jogando Resident, tem vários momentos que eu falei do jogo. E, assim, aquela coisa do trabalho, do lazer que vira trabalho, né? Às vezes eu paro, fico olhando pro jogo, aí fico olhando para o UI, fico olhando mais esse fluxo aqui, e tem vários, eu consigo ver, tomou essa decisão aqui, eu fico, eita, isso aqui foi por causa disso. Mas a gente tem que criar isso. E eu acho que para criar isso, você tem que trabalhar muito bem essas três áreas. Não, super. Eu também me pego algumas vezes olhando o jogo e contemplando, apesar de não atuar nessa área, mas assim, eu fico lá, nossa, que interface, que ideia, ou que droga. Tem muito. Daniel, a gente tem que ir para o final, finalmente para o final, mas se deixar a gente prolonga, e tá muito legal esse papo, então já fica o convite para você voltar, para a gente falar de outros temas aqui, por exemplo, gamificação, é legal, cara, a gente é um bom assunto também.
Mas antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém quiser trocar uma ideia contigo, te procurar, tem algum canal, alguma forma, algum lugar? Vamos lá. No LinkedIn, Daniel, né, famigerado, positivo ou negativamente LinkedIn, gostem vocês ou não. Daniel Leite Costa, né, é uma fotinha com um BG vermelho. No Instagram, Daniel Leite Costa também. E para quem é um pouco mais antiquado do Velho Testamento, meu e-mail, daniel.leite.costa@gmail.com. E tem meu Muro das Lamentações lá, o Twitter, né, que não é um ambiente saudável para nenhuma pessoa de bem, mas para quem estiver por lá, tô lá também, né? E para quem nasceu depois não é Twitter, é o X, né? É verdade, né? Para quem novamente eu sou do Velho Testamento, eu sou do tempo do Twitter, né? Mas onde vocês me acharem nas redes, fiquem à vontade aí, que tirar dúvida. Também sou mentor no Mentorias Brasil, Mentorias Games Brasil, vocês digitarem no Google aí, Mentorias Games Brasil. Quem quiser uma mentoria ali rápida, de graça, não tô cobrando ainda. Coisinha rápida lá, agenda por lá, que tem algumas vagas abertas e a gente bate um papo lá. Boa, ótimo. Cara, brigadão pela conversa, muito boa. E como eu falei, você vai voltar, a gente vai te chamar para a gente trocar mais ideia. E é isso, né, Buriti? Por hoje deu? Maravilha, deu muito. Tem mais gravação ainda, mas deu. Deu. Mas beleza, gente, ó, se você curtiu, além de você compartilhar, marcar a gente nas redes sociais, LinkedIn, esses lugares assim, dá like nesse vídeo e comenta. É isso. E comente. Valeu, gente. Abraço. Grande abraço. Tchau. Tchau. O botão